porque meus pais nunca tiveram condições. Sim, daí você acha que é promessa, mas não, Não, vai ser uma porque, olha coisinha só, menor. Pra quem tá lá na igreja, parece que receber uma promessa tá fácil, porque você tá ouvindo Deus falar. Sim. Mas Nessa financeiramente, amplitude também. Não tem, porque era muito caro gravar. É. Como é que meus pais iam gravar? Então eu já cantava. Então, pra mim, a promessa já estava cumprida. Eu estava cantando nas igrejas, as igrejas, vamos dizer, as congregações da minha própria igreja. Sim. Eu já era cantora oficial nas festas infantis. Você acha que é isso? Você não imagina Pronto. o tamanho da obra, né? Não. A gente não tem ideia do que Deus tem pra nós. E Deus tem o mundo pra nós. Só que assim, depois que eu tava casada, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu acredito, tá, gente? Eu só falo de coisas que eu creio. Claro. Eu acredito em propósito, eu faço propósito, a Bíblia fala assim, fazei prova de mim e você vai ver que eu sou Deus. Então, eu faço. Quero saber como é esse propósito aí que você faz. Então, eu vou contar como testemunho de um que eu fiz pela minha vida, pela minha carreira, né, pelo meu ministério. Lá, eu estava bem recém-casada. Foi quando? Deixa eu ver. 95, eu casei em 94, 95, 96. Eu fiz um propósito com Deus. Por isso que eu creio que Deus é Deus de propósito. E até hoje eu faço propósitos com Deus. Mas esse marcou muito a minha vida ministerial da minha carreira. Meu pastor, na época, lançou um propósito de oração e convocou a igreja falando assim, olha só, eu vou montar grupos de oração de 6 da manhã à meia-noite. E de 3 em 3 horas muda-se o grupo. E todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então eu vou precisar que toda a igreja se mobilize. Quem se inscreve para cada dia da semana e o horário. Para estar lá presencialmente? Para estar presencial lá no dia que você combinasse durante uma semana. Um ano. Um ano? Um ano. E aí ele falou, olha, é uma coisa diante de Deus e eu preciso que vocês assumam um compromisso. E eu peguei e falei, eu me coloquei, aí falou assim, Cassiane, que dia? Aí eu, toda terça-feira de 9 ao meio-dia eu estarei aqui. E aí, então, toda terça-feira, durante um ano, de 9 ao meio-dia, eu estava lá. Só que, quando ele lançou o propósito, ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, o propósito é esse, que era algo que a igreja precisava que acontecesse, sim, né, de uma área e tal. E eu, como sacerdote de vocês, estou liberando que vocês vão vir para a oração com o propósito da igreja, mais um propósito pessoal. Aí eu falei, quando eu me candidatei, eu falei, ok, então toda terça-feira, durante um ano, não faltei. Toda terça-feira, de 9 ao meio-dia, eu estava lá orando com eles, né? Com os irmãos que se candidataram para esse dia. Sim. Quando fez um ano, não demorou um mês. O meu propósito pessoal aconteceu. Aí eu vou contar para vocês qual foi o meu propósito. Isso em 1995, 96. Eu pedi, como o pessoal, eu pedi o Brasil de presente. Aí todo mundo falou assim, uau, você pediu o Brasil? Eu falei, eu pedi o Brasil. Eu cantava do Iapoque ao Chuí. Não tinha um lugar no Brasil que você não conhecesse tudo. Uma música minha, uma que fosse. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Isso eu lancei em 99. Nós estamos em 2022. Eu continuo cantando essa música como se tivesse lançado ontem. Eu também canto ela bastante. Com muito louvor. Eu e meu filho, e a gente faz, e a gente fica assim, quebrando as correntes. A gente lá em casa, meu filho sabe a letra então, ele fica quebrando. Você imaginava que eu gravei essa música em 99? Olha só, imagina. Eu pedi o Brasil de presente no meu propósito. Meu Deus é Deus de propósitos. Aí me perguntaram, depois de uns 10 anos disso, eu contando esse testemunho, falaram assim, mas e agora? Você já tem o Brasil? Eu falei, agora eu vou pro mundo, se Deus quiser. Eu já cantei fora do país, uns quase 30 países. Mas um me marcou muito foi quando eu fui pro Japão. Cheguei lá, tinha um senhor que ficava assim pra mim. Aí eu falei assim, Jairinho, aquele senhorzinho ali, eu acho que apaixonou comigo. E ele,
E eu falei, gente, aí eu perguntando pro pastor. Aí o pastor veio e falou assim, olha, a senhora poderia cantar com muito louvor de novo no final do culto, do evento? Aí eu, posso, por quê? Não, porque eu vou chamar um japonês que não fala nada de português, mas que a única coisa que ele canta é Komuto Lobo. Ah, Lobo. Menina, o velhinho veio pra mim, do meu lado, e eu cantando, né? Com muito lobo. E ele comigo, com muito lobo. Ele não falava nada em português, mas ele cantava, porque ele, depois o pastor me explicando. Cassiane, eu brasileiro aqui, e né, abri uma igreja evangelizando aqui, e o meu vizinho não era evangélico, mas como a gente ouvia muito o seu CD, tocava muito aqui, ele se apaixonou, eu tive que conseguir um CD pra ele, ele ouve seu CD do início ao fim, ele sabe todas as músicas, então a única coisa em português que ele fala são as suas músicas, então por favor cante com ele. Então assim, o que a música, que poder é esse que a música tem de transpor a barreira até da língua? Você não entende, mas você sente. Você não entende, mas recebe. O poder da adoração, né? Tem um mover ali que você não sabe explicar. Mas quando eu vou gravar uma música, seja ela qual for, seja ela rápida, seja ela lenta, seja ela de adoração, no sentido de elevando o nome do Senhor, ou seja ela de vitória, de força para alguém vencer, todas as vezes eu me consagro, oro, jejuo, entrego ao Senhor e consagro aquilo ali para Deus. Porque, Senhor, vai transpor muitas barreiras. A barreira até daquele que fala assim, eu odeio. Eu odeio música evangélica, eu odeio, sabe? E eu falo, Senhor, eu tenho uma espada na mão e a espada é o louvor. E essa espada sai cortando para que aquela pessoa seja alcançada. Aquela floresta que separa, seja, sabe, dissipada com aquela espada, que é a música. Deus me deu um poder que eu me sinto muito privilegiada, mas é muito. E quando eles perguntam assim, mas você tem certeza do que você canta tão assim? Eu falei, porque eu tenho certeza do que Deus faz quando eu canto, sabe, absoluta. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Muito, porque, mas eu né? sinto esse peso. Por isso que às vezes eu já, várias vezes eu falei, ai, tá bom, já fiz. Não, já tem a nova geração, né? Não que eu estou velha, tá, gente? Mas a nova geração tá aí, tem que também ter a responsabilidade de tocar vidas, alcançar vidas, transformar vidas, curar vidas, né? Mas aí acontece alguém... Aí eu sabendo aqui que a Karina canta música em casa. Oh, glória! Aí não dá vontade de parar, né? Mas, né? Porque eu conhecia muito você, né? E aí eu falei, nossa, a gente não tem ideia onde a música pode chegar. Porque às vezes falando, você não consegue chegar muito, que a pessoa, não, muita falação. Mas uma música, daqui a pouco a pessoa tá cantando sem querer. E tá lá, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, não tá... Não, né? Espiritualmente falando, literalmente tá fazendo isso mesmo.